A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 28 de julho de 2025. Em aprovação, as atas número 4.471, de 19/5 de 25, 4.472, de 20/5 de 25, 4.473, de 27/5 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente, as demais pessoas que estão aqui na casa, também aqueles que nos acompanham através do canal do YouTube. Expediente do dia 29/7 de 2025. Pedidos de providências. Pedido número 130 de 2025, do vereador Darlan de Jesus, solicitando manutenção da rua Ângelo Mário Esquenato e Lorenzo Gasperim. Número 131, 2025, do vereador Roque Cervenini, solicita a manutenção da estrada RF 67, segundo distrito. Número 132, 2025, do vereador Edgar De Biasi, solicita implantação de passeio público junto à Escola Teutônio Vilela. Ofício número 24, 2025, do vereador Darlan de Jesus, da bancada do PL, solicitando a retirada da emenda substitutiva número 01/2025 ao PL do Legislativo número 25, 2025. Ofício número 146, 2025, da Secretaria de Saúde, em resposta ao pedido de informação número 47, 2025, solicitado pela vereadora Fernanda Corrêa. Seria isso essa noite, senhor presidente. Aproveito também para saudar Leandro Adamati, que representa a TV Serra, e também a Rádio Miriam, Caleb, a Emília, também o Bruneta, e todos que nos prestigiam aqui pessoalmente e também através das redes sociais. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, TV Serra, Leandro Adamati, Rádio Miriam, Caleb, Emília, Bruneta, as pessoas que nos assistem de suas casas. Eu quero, antes de iniciar o tema aqui da água, que por mais que se fale, eu acho que nunca vai se falar que chega, fazer aqui um pedido. Eu sei que o secretário de Agricultura sempre nos assiste às sessões, para que dê um tratamento especial para o nosso interior, que está com muitas estradas com problemas. Principalmente estradas aí do 2º distrito, ali da região do 47, da 80. Nós temos aí um problema sério também aqui na região do 3º distrito, em determinadas comunidades, a região do Caravaggio também, para que a gente possa, na medida do possível, atender esses agricultores. Eu vou fazer uso da palavra aqui, porque eu vou entrar em licença agora em 1º de agosto, e volto só início de setembro. Então, estará assumindo aqui esta cadeira o vereador suplente Sidney Catafesta,
no qual eu já desejo um bom trabalho a ele, mas com certeza experiência não lhe falta. Foi vereador, já foi presidente dessa casa e certamente honrará aí os 30 dias que ficará ocupando esta vaga aqui de vereador nesta casa. Com relação à questão da água, nós estamos aí cada vez, imagino, mais próximo de receber o esboço, ou a minuta de contrato da Prefeitura com a AGE. Pelo menos são as conversas de bastidores que se ouve por aí. É que está tendo reuniões frequentes e chama atenção até porque me parece que há alguns interlocutores que estão agenciando reuniões. Eu só gostaria de chamar atenção para isso, porque pode, daqui a pouco, o interesse público não estar sendo tão bem cuidado. Mas eu confio na nossa administração, no prefeito, e tenho certeza que ele conduzirá esse tema da melhor forma possível. Contudo, eu não vejo assim avanços no sentido de que vá se mudar de ideia com relação à questão de aditivar um contrato, que ao nosso ver é um contrato precário e que ele não reúne mais as condições de fazer um aditivamento contratual, pois a empresa que pública era não mais é. E com isso não reúne mais as condições de você fazer um aditivo contratual, ainda que com autorização da Câmara de Vereadores. E é impressionante como tem chegado bastante demandas até a gente, eu imagino que para todos os vereadores. Hoje mesmo me ligava uma pessoa que é síndica de um prédio, dizendo que nos condomínios há uma exponencialização de valores das cobranças de taxas. Me dizia ela que o condomínio pagava em torno de R$3.000 e agora, com a chegada aí da nova empresa, a nova modalidade, a nova forma de cobrança, chegou a R$7.000. Então, tem tido aumentos gigantes. As taxas que eram de R$39 passaram a R$69, a taxa social desapareceu, uma isenção até X metros também desapareceu. E isso tudo, eleva o preço, porque é importante salientar que sempre quando há o interesse público, o órgão público que está cuidando, tem problemas. Não se diga que não tem, porque tem. Mas também existe toda uma questão social envolvida nisso, que ao fim não é apenas o lucro, apesar que a Corsan visava o lucro do nosso município e os parcos investimentos. Com isso, eu gostaria de esclarecer a minha fala, que às vezes tem sido deturpada. Primeiro que, quando eu falo de fazer um estudo, não é esse estudo que a gente viu aqui, o pessoal do meio ambiente, do Coman, que estão querendo fazer com uma verba do fundo, que é deles, que podem inclusive fazer. Eu não estou tratando desse estudo. Eu acho que tem que licitar uma empresa que tenha know-how na área para fazer um estudo, assim como foi feito com o plano diretor, por exemplo. Se encaminhou um projeto de lei para cá, modificando o plano diretor, que deu um baita debate, um debate bom. Nós fizemos um bom debate e eu acho que salvaram-se todos. Mas foi em cima de um estudo apresentado, que poderia ter lá as suas discordâncias da forma e tal, mas havia um estudo. E assim é feito. Então, nós precisamos ter um estudo do que é que nós queremos. Do que é que nós queremos. Em todas as obras de grande porte, há sempre um estudo técnico que vai apontar para que direção tem que andar o edital. Então, vocês imaginam que um estudo técnico que irá decidir o futuro da água e do tratamento de esgoto do nosso município por 37 anos, que estarão envolvidos neste projeto ao redor de 6 bilhões de reais ao final do contrato. Sabe?
eu vi ontem à noite, acho que foi no Fantástico, uma ponte que desabou aí num estado do norte, não me lembro qual o estado, e o DENIT fez um estudo, porque vão licitar fazer uma nova ponte que vai custar mais de 150 milhões de reais. É 600 metros de vão, não sei mais o quê. Então, veja bem, esse estudo, 150 milhões de reais, nós estamos falando de 6 bilhões de reais. E nós não temos um estudo. E aí eu quero dizer mais, o estudo que eu estou falando não é a Corsan que vai fazer. Porque tem gente achando que o estudo seria feito pela AGEA. Ora, mas a AGEA vai fazer um estudo para dizer o que nós precisamos? Nós é que temos que saber o que nós precisamos. É dentro da nossa casa, é produto nosso. Então, quer dizer, se eu vou negociar, e alguns têm dito o seguinte, não, imagina, essa empresa é uma gigante. Exatamente, por ela ser uma gigante, é que Farroupilha não pode ser um vira-lata sarnento, né? Farroupilha tem que ter a estatura de um município de 80 mil habitantes e que é a 21ª economia do estado, né? Ou segunda. Sabe? Então, nós temos que dar a esse estudo a estatura que o nosso município tem. Porque senão nós vamos discutir em desigualdade. E nós estando em desigualdade, quem vai levar vantagem é quem tem o conhecimento, não é quem tem o dinheiro. Conhecimento, nesse caso, é mais vantajoso. Então, para nós igualarmos, temos que ter estudos. E aí é que eu disse, e reafirmo que eu divirjo até do vereador Juliano, fraternalmente. Porque eu não acho que tem que ser, vai ter que ser licitação, vai ter que ter estudo de municipalização, ou melhor, municipalização. Eu acho que tem que ter um estudo, certo? E lá no final, esse estudo, inclusive, pode indicar que seja uma municipalização. Pode, inclusive, indicar que seja uma municipalização. Por que não? Vocês já fizeram muito trabalho aqui, o vereador Juliano, a vereadora Fernanda, a vereadora Fran, não sei mais quem, eu acho que o vereador Davi, não sei mais quem foi a Caxias, no Samai, fora São Leopoldo, fora Ivoti, enfim, fora Novo Hamburgo. Então, está se buscando informações, mas são informações mais empíricas, assim, bom, eu fui lá dar uma olhada na lavoura do fulano, fui dar uma olhada na produção do ciclano, fui dar uma, sabe? Mas você não tem os conhecimentos técnicos elementar para uma decisão dessa natureza e dessa magnitude. Eu não vi, e eu digo e repito, alguém que ousasse a dizer o seguinte, Roque, aqui está o estudo, nós temos estudo. Não tem, não tem. E aí eu chamo a atenção para um outro ponto, que é o seguinte, alguém já disse, não adianta porque vai ganhar em mesma empresa. Não dá para a gente trabalhar com isso, né? Porque senão isso aí deixa margem à interpretação, ao arrepio da lei. Como é que você acha que vai ganhar uma empresa X? Né? Se você está me dizendo que vai ganhar a empresa X, eu sou obrigado a dizer que você está sabendo além da lei. A lei diz o quê? Haverá um certame licitatório e vai ganhar quem oferecer a melhor proposta, técnica e preço, preço e técnica, enfim, é isso. E não é aquilo que eu acho que vai ganhar. Então, nesse sentido, é importante nós termos, se for o caso, o estudo apontar, nós elaborarmos um edital com a melhor técnica, com o melhor conhecimento e com a melhor necessidade do município. O município é necessário ser 37 anos para uma empresa ficar com o contrato conosco? Maurício, o interior, os poços artesianos daqui 37 anos, como é que vai estar a capacidade para abastecer água para o nosso interior, Valandro? Glaci, como é que vai estar o nosso interior? Vai ter água dos poços artesianos? Ou será que a Corsan vai ter que chegar lá? Cedo uma parte, vereador Juliano. Uma parte, vereador Juliano. Não, é isso aí, a democracia, a gente converge, diverge e faz parte. Até porque eu estou convicto que se fizer, de fato, o estudo, que eu acho que é necessário, vai provar que o melhor caminho, o caminho mais rentável para o município é a municipalização. Mas quando o senhor fala da questão da licitação, eu fiquei preocupado. Eu ouvi umas 3 ou 4 vezes a manifestação na imprensa do vice-prefeito. E teve 2 ou 3 trechos da fala dele que são questionáveis. Ele fala bem o seguinte, abre aspas, a questão de nós fazermos uma nova licitação para quê? Basicamente, na minha opinião, essa licitação vai vencer a EGEA.
que é o que a gente tem aqui? Qual é outra empresa que vai conseguir competir com a Egea? Então, para que provocar no sistema e provocar uma briga, provocar um mal-estar? Olha, pela convicção, eu acho que o ex-vereador e vice-prefeito Thiago Brunet tem informações mais assertivas, pelo tom da fala dele. Então, fica uma indagação. Como é que ele está afirmando com tanta convicção que se tiver uma licitação a Egea vai ganhar? Eu não tenho como provar isso. Né? Só o tempo vai dizer. Obrigado pela parte. Obrigado pela parte, vereador Juliano. Então, o que nós precisamos é, se um estudo apontar que tem que ser municipalização, faremos municipalização. Se o estudo apontar que tem que ser uma licitação, que é o melhor caminho, faremos uma licitação. E aí você monta o edital e coloca as regras que o município deseja. Porque eu tenho certeza, que um processo desse não pode ser decidido só pela cabeça do prefeito e de um secretário ou de 2 secretários. Porque não é só o mandato deles. Se fosse um projeto, um contrato, uma contratação para 10 anos, quiçá, tudo bem, mas é para 37 anos. Serão 9 administrações que passarão por ali. Então terá a do Jonas, pode ser que ele se reeleja, terá a da reeleição dele, pode ser que reeleja de novo o projeto e tal, mas, cara, vai ser lá 10, 12 anos, depois vai passar, vai vir outros. E talvez o prefeito lá do último mandato nem nasceu ainda. Então, eu acho que daqui 37 anos, a gente vai ter muita surpresa nesse período. E mais, você não vai poder mexer no contrato. Eu estou ansioso para conhecer essa minuta, para ver o que vem aí. E assim, meus queridos colegas vereadores e vereadoras, não é a hora de ter medo. É a hora de nós fazer o bom debate aqui e salvar a nossa água de Farroupilha, porque senão nós teremos, com certeza, muito problema aí pela frente. Se agora que eles estão em campanha para assinar o contrato está assim, você imagina depois. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador. Convido o partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Edgar De Biasi. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste através das redes sociais, Leandro da Mate, a Emília, Bruneta, Weber, assessor, todos muito bem-vindos. Quero falar hoje sobre o comércio. Uma preocupação que nós tendo nos últimos anos é quanto à inadimplência. Os números que eu recebi da CDL local é um tanto assustador. No último ano, nós crescemos aí inadimplência de 28% que estava para 37%, conforme esses dados já obtidos. Isso compromete o caixa de qualquer empresa. E para fortificar isso, eu venho através dessa tribuna pedir para que o comércio, as pessoas comprem mais no comércio local. Nós precisamos fortalecer o nosso comércio local. Outro desafio é a falta de mão de obra, que limita o crescimento do setor e reduz a geração de renda de muitas famílias farroupilhenses. Tudo isso ocorre a meio de juros altos, instabilidade política, que desmotiva os investimentos e travam o desenvolvimento econômico. Precisamos reagir com políticas públicas, incentivo e qualificação profissional para que essas ações fortaleçam o nosso comércio local. Pois nós temos shoppings de atacado, é difícil dizer, mas está entre os melhores shoppings do Brasil aqui na nossa cidade, onde muitos municípios da região vêm para cá fazer suas compras. Mas não basta isso. Nós precisamos valorizar mais o nosso comércio local. As entidades fortalecem o comércio local, porém, tem poucos associados hoje. O Sindilojas, CDL, SIX, Sindigêneros, tem comentado conosco essa preocupação. Então, eu trago nessa tribuna, nesta noite, para que a gente faça uma reflexão, antes de concluir uma compra através da internet, que a gente pense bem. Por quê? Como já comentei em outra oportunidade, nesta casa,
Quando a gente precisa alguma coisa para a comunidade, a gente recorre sempre aos lojistas locais. Uma oportunidade que eu tenho visto também é a questão dos aposentados. Muito a imprensa tem divulgado que em nossa cidade temos aproximadamente 27 mil aposentados. Pessoas que trabalharam, contribuíram e ajudam a construir essa cidade. Mas os aposentados não são apenas parte do passado. Eles são parte do presente e do futuro da economia. Este grupo movimenta o comércio, consome serviços, busca saúde, bem-estar e lazer. E tudo isso representa uma grande oportunidade de negócios, de inovação ao setor público e privado. Tenho levado isso também às entidades para que a gente faça ações para atrair esses aposentados para que eles consumam e não simplesmente se preocupar só com a saúde. Nós temos também aí uma preocupação com o turismo na nossa cidade. Está difícil de decolar, mas eu acredito que se nós nos empenharmos com políticas públicas para fortalecer mais o turismo nos interiores e atrair essas pessoas também de outras cidades para vir para cá consumir nossos produtos, isso pode aumentar os números da nossa economia local. Valorizar os aposentados é pensar em uma cidade que acolhe todas as gerações. E nisso que precisamos avançar. Também quero comentar hoje e parabenizar os agricultores, que hoje é dia do agricultor, né? Semana passada tivemos aí o dia do colono e motorista e hoje também os agricultores. Um dia que nos convida a reconhecer e valorizar os pilares, os 3 pilares fundamentais da nossa sociedade: o colono, o agricultor e o motorista. O colono que carrega em suas mãos a força da tradição, o legado das gerações que transformam a terra bruta em produção e sustento. São famílias que preservam valores, que vivem com dignidade e fé, que seguem plantando com esperança, mesmo diante das dificuldades. O agricultor que evolui com o tempo, que busca inovação, tecnologia, produtividade. Ele representa o futuro da nossa economia rural, é o guardião do alimento que chega à nossa mesa e o motor silencioso da economia local. O motorista, que enfrenta o asfalto, a chuva, a distância, que mantém o país em movimento, seja no transporte de cargas ou de pessoas. Seu trabalho exige coragem, responsabilidade e sacrifício. É ele que liga o campo à cidade. Farroupilha é feita dessas mãos que plantam, dirigem e constroem. E como vereador, me coloco ao lado de cada um desses trabalhadores, pois eu também vim do interior e sei quanto é difícil enfrentar chuvas, frios, intempéries e mesmo assim não desistir. Então fica um incentivo aos nossos colonos que eles não desistam, embora que passa uma administração, passa outra, e a gente sempre assiste à Câmara de Vereadores, eu particularmente assisto de casa muitas vezes, e vejo sempre questões: o interior está abandonado, as estradas do interior, o produto está muito baixo o valor. Então, assim, como o Maurício comentou em outra oportunidade, me permite colocar o seu nome, Maurício, aqui, e que o colono sempre sofre, né? Sempre está sofrendo, mas sem agricultura nós não viveríamos aqui na cidade. Então, essas manifestações de hoje, o comércio local, os aposentados, o dia do colono, do motorista e do agricultor, para nós, representantes dessas classes, é muito importante e não podíamos deixar de registrar esse momento. Também ontem tivemos o dia do pediatra, né, doutora Eleonora? Embora que muito pouco se fala, nós comentávamos pouco antes da sessão que poucas pessoas ainda almejam ser pediatras. Temos que incentivá-los, precisamos sim dos pediatras, porque é eles que cuidam dos nossos filhos e muitas dificuldades que nós não saberíamos agir. Então, senhor presidente, o que eu tinha para essa noite era isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador.
Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as pessoas que estão nos assistindo nessa noite, as pessoas que nos assistem através das redes sociais, aos servidores da casa e à imprensa aqui presente. Hoje ocupo esse espaço, então, para prestar uma justa e merecida homenagem àqueles que são a base da nossa sobrevivência e do funcionamento da nossa economia. Os nossos colonos, caminhoneiros, que foi festejado no dia 25, na sexta-feira, então o dia deles, e hoje o dia do agricultor. Também aproveito, então, para parabenizar os nossos avós, pois no último sábado, dia 26, celebramos o dia deles também. Figuras fundamentais para a construção dos nossos valores e da nossa história. São eles que, com garra, sabedoria, nos ensinaram o valor do trabalho, da união, da fé e da perseverança. Sem eles, muitos de nós não teríamos aprendido o verdadeiro significado de lutar pelos nossos sonhos. Esses 3 pilares que sustentam a nossa existência, e todos eles têm um papel essencial na engrenagem que move o nosso país. Nesse domingo, tive a honra de participar da belíssima festa do colono e do motorista, realizado na comunidade de Linheli. Um momento de fé, gratidão e reconhecimento. A celebração iniciou com a Santa Missa, a tradicional bênção dos equipamentos agrícolas e caminhões, seguidas de um almoço de confraternização, que reuniu famílias e amigos, em torno do que essas profissões representam para todos nós. Trabalho, sacrifício e compromisso com a vida. Quero deixar aqui os meus parabéns à comunidade de Linheli, pela organização, pela acolhida calorosa e pela valorização dessas profissões tão essenciais, o agricultor e o motorista. E o colono, né, que festeja, o festejo foi 3 dias aí, né? Sem aqueles que plantam, cultivam e produzem o alimento que chega até a nossa mesa, não há vida. E sem aqueles que transportam esses alimentos pelas estradas deste país, não há abastecimento, não há progresso e não há sobrevivência. A verdade é dura, mas simples. Sem agricultura e sem o transporte, a cidade para. Lembro das palavras de uma professora da minha faculdade, que me marcaram profundamente. As palavras dela eram que hoje fizemos seguro de vida, de carro, de casa, mas vai chegar o momento que teremos que fazer seguro até dos alimentos que compramos. Essa fala dela, que na época parecia um tanto exagerada, hoje soa com um alerta bem real. A falta de apoio dos governos aos nossos produtores está tornando a agricultura uma profissão cada vez menos atrativa. E muitos jovens já não querem mais permanecer no campo, e isso é preocupante. Os caminhoneiros, por sua vez, enfrentam uma dura realidade. Combustíveis com preços abusivos, pedágios cada vez mais caros e estradas com infraestrutura precária. Pior, tudo isso pagando IPVA e tantos outros impostos. Aí eu me pergunto, como foi possível construir novas rodovias no passado com poucos veículos? E hoje, com milhões de carros, milhões de caminhões circulando, não consegue ao menos manter as rodovias em boas condições. Essa conta não fecha. Fica essa reflexão para os governantes, para que possam explicar para toda a comunidade, para onde vai o dinheiro arrecadado dos pedágios e do IPVA, que não conseguem sequer manter as estradas.
que no passado construíram com bem menos arrecadação? Essa é uma pergunta que não quero calar. Deixo aqui o meu apelo aos governantes em relação ao apoio aos nossos agricultores e caminhoneiros, para que olhem com seriedade para esses setores, que valorizem, incentivem e protejam essas profissões, porque se a agricultura não produz e o caminhoneiro não transporta, a cidade vai parar, e a economia trava, e a nossa sobrevivência fica comprometida e em risco. Para finalizar, quero deixar aqui o meu forte abraço a todos os colonos, agricultores, caminhoneiros e o meu total apoio a esses guerreiros. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas vereadores e vereadoras, a Glória, Emília, Verona, seu Bruneta, e os que nos acompanham, tanto presencialmente, como aqueles que nos acompanham de suas casas. TV Serra, através do Damate, Rádio Miriam, né? E o que me traz hoje a essa tribuna são 3 assuntos. 2 muito rápidos e o último um pouco mais demorado. O primeiro assunto é que ontem foi o dia do pediatra. E eu quero parabenizar esse corajoso profissional que dorme com o olho aberto, porque não consegue fechar os 2 ao mesmo tempo, e viraliza a paciência. Parabéns aos meus colegas de profissão. Quero parabenizar também os agricultores, que hoje é o seu dia, sem deixar de mencionar também o dia do colono e o dia do motorista. São pilares da nossa sobrevivência. Parabéns a todos. Não poderia deixar de parabenizar a Prefeitura Municipal pelas suas ações públicas para vacinar todos que necessitam das vacinas. Essas ações grandiosas merecem ser divulgadas e parabenizadas. Certamente, algumas pessoas dirão que é obrigação e que, consequentemente, não carecem de parabéns. Não concordo. Tudo que é bom para a comunidade, tudo que é bom para o povo, merece ser aplaudido, seja obrigação ou não. Bem, mas o que me traz mesmo a essa tribuna hoje é um artigo que saiu na ZH do Fabrício Carpinejar. Para quem não conhece, Fabrício Carpinejar é jornalista, escritor e poeta brasileiro. O seu artigo tem um título que diz: O desrespeito aos médicos. Eu gostaria que todos prestassem muita atenção nesse texto, que além de bonito, ele reflete uma realidade, né, que é importante que as pessoas entendam. Então ele diz: o ChatGPT jamais substituirá uma terapia ou uma consulta médica. Não acessa a experiência e a sensibilidade humana para detectar doenças ou traduzir sintomas ocultos. Não venha alegar que teve insights durante uma consulta com a inteligência artificial ou que realizou verdadeiras
conversas. Sequer o Google interpreta fidedignamente os seus exames. Mas o que é pior, desde 2013, houve mais de 38 mil casos de violência contra médicos no ambiente de trabalho do Brasil. Só no Rio Grande do Sul, calculam-se 300 de episódios nesse período. Essa estimativa se baseia apenas em boletins de ocorrência. Portanto, senhores, existe uma subnotificação. Entre 2013 e 2024, há muito mais violência contra médicos. O quadro é bem mais grave do que demonstram os dados oficiais. A cada 3 horas, um médico é vítima de violência em um estabelecimento de saúde pública. O médico não é culpado pelas filas, pela demora no atendimento, pela burocracia do SUS ou dos planos de saúde. Mas como está no fronte, como é uma figura frequente nos corredores, correndo de um lado para outro, acaba sendo alvo de explosões passionais de quem aguarda atendimento ou acompanha um parente em situação de risco. É vítima de injúria, é vítima de desacato, de lesão corporal e difamação dentro da unidade onde exerce suas atividades. Ele amarga uma injusta insalubridade, inclusive. Chega a ser irônico. Aqueles que salvam vidas têm suas vidas ameaçadas pelos próprios pacientes. Nessa época nefasta de desestruturação de lares, em que os pais não são mais respeitados e professores são, inclusive, esfaqueados, nem nossos doutores recebem mais proteção. Não são mais valorizados. A disciplina, a hierarquia, a paciência, virtudes na atemporalidade e virtualidade líquidas, nas quais todo mundo pensa que sabe tudo e, no fim, não sabem nada. Muitos nem sabem se comportar num lugar sagrado e silencioso como é um hospital. Diz Carpinejar: eu reverencio os médicos. Cometem erros? Claro, quem não os comete? Mas são exceções numa rotina exaustiva de ressurreições. Em nenhuma área acontece um aproveitamento tão grande de acertos, assim como nenhum curso leva tantos anos para formar um profissional. É necessário mais de uma década, senhores, para formar um médico, para ele se sentir médico, para ser visto como médico. O jaleco tarda a ser corpo, a se moldar na alma, a ser abotoado na personalidade. Não conheço nenhum bem mais precioso do que o tempo. O médico oferece as fases inteiras de sua maturidade para ser quem ele é, numa evolução infinita, numa atualização permanente. Mal pode ele ler algo fora de sua especialidade. Deixará para depois a viabilidade de amores, de começar uma família. É um sacrifício por um dom, para satisfazer uma urgência inexplicável dentro de si. Talvez você não perceba o que ele abdicou para estar agora na sua frente. Não espere que o médico cozinhe, que seja um pé de valsa, que cante ou que toque instrumentos. Ele não desfrutou de folgas. Usou sua completa intimidade para estudar, para cuidar de você, para que confie no diagnóstico e no seu tratamento. Se perguntar a um médico qual é a sua comida favorita, ele responderá que é uma noite de sono. O luxo de uma noite de sono, pois já se conformou em emendar madrugadas em claro. Se você amaldiçoa trabalhar no final de semana,
Imagine o que resta para um médico capaz de fazer 4 plantões por semana, 16 plantões por mês ou mais. E como não tem só um emprego, é possível que não disponha de um único dia de folga. Sem contar as ligações e mensagens a qualquer hora do dia ou da noite de paciente ou de seus familiares. Mesmo quando está viajando para um raro descanso, costuma ser chamado porque há alguma urgência, emergência no hospital. Sempre dizem que a caligrafia do médico é feia. A fama não condiz com a realidade. Eu diria que é firme, exata e de um coração atento. A distorção não está na letra, mas naquele que a lê. Pula as linhas e não enxerga que quem escreve não é um robô. Muito obrigado, senhores. Obrigado, vereadora. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Clemente Valandro. Senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, autoridades aqui presentes, imprensa, funcionários da casa, o meu boa noite. Faço uso da palavra desta sessão para prestar minha homenagem por 2 datas muito significativas, celebradas no dia 25 de julho, o dia do colono e o dia do motorista. Eu não saberia aqui dizer, Maurício, saberia me dizer, agora falam, hoje é dia do agricultor e dia 25, dia do colono. Eu não saberia agora aqui dizer se eu sou colono ou se eu sou agricultor. Bom, os dois. Vai lá, Roque. Uma parte é o vereador Roque. Vereador, o dia do colono, ele se refere cultural, que é uma homenagem aos que vieram de fora. Imigrantes italianos, especialmente imigrantes alemães, que em 1824 ocuparam as terras de São Leopoldo e eram chamados de colonos. Então foi criada essa data no centenário de comemoração a esse dia, em 1924. Aí criou-se o dia do colono para homenagear os colonos que vieram de fora. Já o agricultor foi em 1960 pelo Juscelino Kubitschek, que quando inaugurou o Ministério da Agricultura, deu essa data para homenagear os agricultores, que é os que movimentam a economia, na verdade. Era isso, obrigado. Muito obrigado, Roque, pela tua explicação aí. Obrigado mesmo. Como agricultor, então, falo com orgulho e com o sentimento de quem vive, no dia a dia, os desafios e as alegrias de produzir a base do alimento, que chega à mesa de todos. O agricultor representa trabalho duro, fé, persistência e amor pela terra. É ele quem planta, com esperança, enfrenta o clima, o solo, o mercado, e ainda assim segue firme, com coragem, movido pelo propósito de alimentar a sociedade. Para quem não lembra, 4 anos atrás, como hoje de noite, uma grande nevasca que atingia a nossa região, há milhares de pessoas aplaudindo, mas para os agricultores, assim, prejuízos muito enormes nessa noite, há 4 anos atrás. E quase a neve está aí de novo hoje à noite, né? A agricultura é, sem dúvida, uma das maiores riquezas do nosso país e do nosso município. E por isso, todo agricultor merece respeito, incentivo e políticas públicas que garantam dignidade, segurança, valorização do seu trabalho. Neste dia, estendo meu abraço a todos os agricultores e agricultoras de Farroupilha, que representam a força do nosso interior e a essência da nossa história. Também é o momento de homenagear os motoristas profissionais, essenciais que movimentam o país sobre rodas, seja no transporte de cargas,
de passageiros nos serviços urbanos ou nas estradas longas. O motorista exerce sua função com responsabilidade, enfrentando riscos, distâncias e, muitas vezes, ausência da família. Minha gratidão a cada motorista que, com dedicação, cumpre sua missão de conectar distâncias, garantir entregas e, muitas vezes, salvar vidas, como fazem nossos motoristas da saúde. Aos agricultores e motoristas, deixo aqui meu reconhecimento, minha admiração e o compromisso, enquanto vereador, de continuar lutando por melhorias para esses trabalhadores que tanto contribuem para o desenvolvimento de Farroupilha e do Brasil. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores. Boa noite, Glória, que está aqui hoje também nos prestigiando. Eu quero falar sobre um assunto hoje que eu acho bem pertinente e bem importante, porque a gente está entrando no mês de agosto. E o nosso mandato vai falar bastante sobre isso neste mês, então quero iniciar na noite de hoje falando sobre isso, que é sobre superdotação e também altas habilidades. Quando a gente fala disso, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas? Genialidade, né? Todo mundo acha, são gênios. E é um erro, na verdade, porque tal condição é tratada de forma fantasiosa por causa de desinformação. E eu venho esta noite também para falar um pouco sobre isso, sobre passar um pouco de informação também e falar das dificuldades. Por quê, né? Para dar voz, então, a esse grupo também de pessoas, de famílias, que enfrentam essas dificuldades no dia a dia. E eu acho que a gente tem que falar muito em relação à educação, porque essas crianças, esses adolescentes estão inseridos nas escolas diariamente, boa parte do seu tempo, então. Esses estudantes que apresentam capacidades intelectuais, artísticas ou criativas acima da média, enfrentam desafios silenciosos dentro de um sistema que ainda não está preparado para acolhê-los. A gente nem sabe ao certo quantos que a gente tem aqui no município, porque quando a gente coloca no Google quantas crianças, quantos adolescentes tem com altas habilidades, superdotação, esse número não existe. A gente não tem, hoje, uma estatística falando sobre isso. E eu acho que não é simples, e eu sei que não é simples chegar a um diagnóstico, porque os sinais podem ser confundidos com dislexia, déficit de atenção e outros transtornos de aprendizagem. Os superdotados têm raciocínio e aprendizagem rápidos, são curiosos, pesquisadores natos. Na infância, tendem a querer conviver mais com os adultos e podem ter problemas de interação social. Muitos apresentam baixo desempenho escolar por acharem as aulas desestimulantes e sem nenhum desafio, porque para eles, o raciocínio deles é muito mais rápido. Eu vou contar a história aqui de um menino que eu conheci muito bem. Ele era colega da minha filha, no pré-1. Ele se interessava nas aulas só quando as professoras construíam as aulas através de artigos científicos. Agora, vocês imaginam, uma criança de 5 anos que queria saber as referências científicas que a professora usou para ministrar aquela aula. Ele também falava fluentemente português, inglês, espanhol e russo, com 5 anos. Então, isso é algo... O que a gente pensa quando a gente vê isso, né? Gênio. E, muitas vezes, para muitos assuntos, ele era, com certeza, mas não para todos, porque existia ali uma dificuldade de socialização muito grande. Outras dificuldades também, ansiedade e coisas que deixavam ele não se sentindo pertencente a esses lugares, no caso, a escola também, onde ele frequentava. E por que eu estou aqui dizendo isso, né? Por que eu estou falando sobre isso? Por conta dos obstáculos, porque a gente tem que falar sobre os obstáculos. O primeiro é a invisibilidade. Poucos são os diagnósticos precoces. Muitos passam anos sendo rotulados como alunos difíceis, inquietos ou desinteressados.
quando na verdade estão desmotivados por não serem desafiados intelectualmente. O segundo problema está na falta de preparo da rede pública de ensino. Ainda são raras as escolas que oferecem atendimento educacional especializado para esse público e, mesmo quando há intenção, falta formação adequada para os professores. Sem saber identificar ou lidar com esses alunos, o sistema acaba por excluí-los, não fisicamente, mas emocionalmente e intelectualmente. E aqui eu faço uma fala que eu já fiz outras vezes, que o nosso sistema educacional, de forma geral, não está adaptado para a inclusão. Não está preparado para incluir os alunos que são diferentes do convencional, vamos dizer assim. Além disso, também tem toda a questão das famílias, que descobrem o potencial de seus filhos, mas esbarram em um sistema lento, sem protocolos claros, sem centros de atendimento especializados e, muitas vezes, sem apoio psicológico, pedagógico ou institucional. O resultado? Crianças com potencial gigantesco que, sem acompanhamento, desenvolvem ansiedade, depressão, baixa autoestima e evasão escolar. É preciso compreender. A superdotação não é um privilégio, é uma condição que exige atenção específica. Negligenciá-la é desperdiçar talentos, é negar o direito pleno à educação, é privar o país de mentes brilhantes que poderiam transformar a realidade ao seu redor. E aí eu elenquei algumas perguntas aqui que as pessoas têm essas dúvidas e eu gostaria de responder. Quem tem altas habilidades é bom em tudo? Não. É bom em coisas específicas. Se eu tenho altas habilidades em matemática, não quer dizer que eu vou ter em linguagem também. Eu posso ter, mas isso não quer dizer que isso vai acontecer. Isso é um problema? Não. É uma condição. Não é nem uma doença, nem um transtorno. Não possui um CID, por isso, muitas vezes, há dificuldade, então, de diagnosticar essas pessoas. Mas, aqui a gente tem que deixar muito claro que é neurodivergência, ou seja, padrões de processamento, comportamento e de informações diferentes. Então, por isso aqui, eu gostaria de dizer que a solução começa pelo conhecimento e pelo preparo. E, para finalizar, eu quero perguntar algumas coisas aqui ao líder do governo, que é sempre muito solícito e traz as informações corretas. E eu vou deixar 3 perguntas aqui que eu gostaria de respostas. Qual é a abordagem e o método de ensino que o município utiliza para atender essas crianças e adolescentes? Quantos temos hoje na rede pública? Existe algum programa específico para acolher, incentivar e desenvolver essas habilidades? Eu gostaria de saber. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Franciele. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.